E a partir de agora, no nosso Clínica da Alma, nós vamos continuar falando sobre abrindo as janelas da alma para o Espírito Santo e tratando da janela da compaixão. Aliás, vale dizer aqui que já há vários programas nós temos tratado de temas ligados a janelas, né, se a gente pode dizer assim, e você pode revê-los todos no nosso site radiosuper.com.br/de tudo um pouco. Ali você encontra todos os temas tratados até aqui no nosso Clínica da Alma, sempre com a participação dos nossos companheiros. Pastor Rogério, tudo bem? Tudo bom, Pastor Jean? Pastor Rogerinho também. Tudo bom, Jean? Bom tê-los aqui mais uma vez, viu? Obrigado. E você que está em casa pode participar com a gente também, interagir, tem telefone, tem Twitter. Para quem acompanha a programação ao vivo, você pode falar pelo nosso CAT, o telefone é ao vivo. Nós temos o 31 3209 3301 e você precisa teclar a opção 1, ouvir o atendimento até o fim para que a sua participação seja de fato registrada, não é? Temos também o nosso telefone ao vivo, 31 3253 3320, além também das nossas redes sociais. E através delas, para quem acompanha o programa reprisado também é possível a interação. Então, @Clínica da Alma ou o nosso e-mail clinicadaalma@redesuper.com.br. Então, entre nesse bate-papo, fale conosco. Estamos falando agora, a partir de agora, sobre janela da compaixão. O que você vocês têm chamado de janela da compaixão e tem nós temos ilustrar? Alguns textos aqui, mais de um inclusive, né? Onde a nossa referência, Jesus, ele nos ensina a respeito da compaixão. Então, nós temos uns textos aqui muito importantes sobre isso. Sim, vamos a eles. Ok. O primeiro texto está em Mateus capítulo 9, no verso 36, que diz assim: vendo ele, Jesus, as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, verso 14, nós temos um outro texto onde Jesus também, ele manifesta esse sentimento. Saindo Jesus, viu uma grande multidão e, possuído de grande compaixão, ou de uma íntima compaixão, para com ela curou os enfermos. Além desses dois textos de Mateus, eu queria também dar uma passeada lá no livro de Salmos, Salmos 72, no verso 13. Salmo 72, verso 13, que diz assim: na verdade, que em vão purifiquei o meu coração. Não, é 72. Não, 72, 13, eu estou lendo errado. Compadecer-se-á do pobre e do aflito e salvará as almas dos necessitados. Então, esse Salmo 72, verso 13, ele fala que o Senhor vai se compadecer do pobre, do aflito e salvará a alma dos necessitados. E nos textos que nós lemos de Mateus, nós vemos Jesus fazendo exatamente isso, se compadecendo do pobre, do aflito, salvando a alma do necessitado, do perdido. Do perdido. Quer dizer, se nós quisermos que o Espírito Santo, vale relembrar aqui que o nosso tema principal é abrindo as janelas da alma para o Espírito Santo. Dentro desse tema nós temos os subtemas e cada dia nós trazemos um subtema. O subtema de hoje, janela da compaixão. Quer dizer, se eu quero que o Espírito Santo use a minha vida para abençoar pessoas, eu preciso permitir que a compaixão flua a partir de mim. Exato. Que essa janela, a janela do meu coração, do nosso coração a respeito da compaixão seja aberta. Assim como Jesus teve compaixão, e aqui sempre nós vemos o texto e vários outros textos que falam sobre multidões. Jesus olhava para as multidões, ou seja, as pessoas, né, e diz, olha, os via como ovelhas que sem pastor, sem direção, perdidos, sem uma referência. Não é? Muitas vezes é isso que falta nos nossos corações também. Temos essa perspectiva de termos compaixão para as pessoas. Embora Jesus visse as multidões, ele sempre tratava na sua individualidade, cada ovelha na sua individualidade, como ele faz conosco hoje. Ou seja, são multidões e multidões, mas ao mesmo tempo somos indivíduos diante dele. Ele é o nosso Deus Emanuel, então ele se compadece, não é? De nós, tem compaixão. O texto, por exemplo, que nós lemos a respeito da viúva de Naim, ou seja,
Ali nós conhecemos esse texto muito bem, ou seja, ela o único filho e ela era uma viúva. Então a única descendência que ela tinha era esse filho e ele tinha morrido. Então diz que o choro era um choro assim amargo e a multidão toda naquela região ali estava assim muito abatida por conta da morte desse filho único, né, dessa viúva. Aí Jesus entra, né, chega na cidade e vê o cortejo passando. E aí, então, imediatamente, Jesus sente essa compaixão a respeito dessa mulher, né, e dessa viúva, e ele vai até lá, toca no esquife, né, ou seja, para aquele cortejo, né, e diz para não chorar, porque na realidade, então, aquele jovem, ele ressuscitaria e seria restituído à sua mãe, né? Então, ou seja, Jesus, mais uma vez, foi envolvido por uma compaixão e essa compaixão precisa ser referência para as nossas vidas, né? Os nossos corações serem encharcados, envolvidos nessa compaixão que Jesus tem pelos perdidos, compaixão que Jesus tem para aquele que sofre, aquele que está enfermo, aquele que está passando por situações difíceis na sua vida, né? Então é compaixão. Às vezes nós não temos essa compaixão. O que é compaixão? Ou seja, eu ter a mesma paixão, me condoer, ou seja, junto a essa pessoa e sofrer junto diante daquela necessidade ou diante daquela realidade de dor ou decepção que as pessoas estão passando, né? E hoje nós vivemos uma sociedade extremamente humanizada, né, humanista, uma sociedade extremamente secularizada, né, e só pode ter compaixão, né, quem ama, né? Nós já falamos aqui sobre a janela do amor, né, e isso é uma realidade. A tendência de nós nos individualizarmos, só olharmos para dentro de nós mesmos ou para as nossas realidades, nossas necessidades, e os outros que se virem, né, eles se resolvam as suas vidas. E, enfim, então essa na realidade é a influência que a gente acaba recebendo e que a gente tem que resistir a isso, não permitir. Talvez seja um grande desafio hoje para o cristão, principalmente, é a questão da compaixão, né? Porque o mundo se torna cada dia mais individualista e compaixão é exatamente agir contrário ao individualismo, porque a compaixão é você se colocar no lugar do outro, né? E basicamente, em linhas gerais, e você não encontra muitas pessoas interessadas em se colocar no lugar do próximo, né? Para sentir a dor dele, para chorar com os que choram, como a palavra diz, né? Na sua opinião, pastor Rogerinho, como é que a gente poderia ajudar as pessoas a vencerem esse desafio de serem compassivas? Olha, essa é uma obra, Jean, que ela não pode ser nossa, no sentido de pessoa. Eu, com o meu próprio esforço, ter o sentimento de compaixão ou agir em compaixão. Eu posso ter uma identificação, eu posso ser simpático, entendeu? Mas a compaixão é algo que ela tem que vir de um sentimento mais profundo. Por isso que é importante que nós venhamos abrir a nossa janela para que o Espírito traga isso para nós. Porque a compaixão ela não pode ser em nenhum momento algo que sugira a falsidade. Quando eu me identificar com alguém ou com o sofrimento de alguém, aquela pessoa ela tem que ver em mim que eu realmente estou sentindo aquilo que ela está sentindo, que eu estou vivendo aquilo que eu digo que estou vivendo. E se de alguma maneira ela tiver uma dúvida, aí o meu sentimento, mesmo que ele seja legítimo, ele não vai surtir o efeito que ele teria que surtir, porque a compaixão ela tem que gerar uma atitude de compaixão. Exatamente. Então, a falsidade, ela não cabe aí. Então, ela precisa ser algo genuíno, algo que realmente venha e que demonstre o amor. E aí, você, por si só, sabe, muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Na maioria das vezes a gente não consegue fazer isso. É porque o nosso olhar é muito humanizado, né?
Nós olhamos a partir de uma perspectiva de pessoas que somos influenciados pelas emoções, pelo que o outro às vezes fez ou deixou de fazer para a gente, né? E até mesmo a questão da própria pessoa que recebe. Nós estamos tão acostumados a sermos autossuficientes que quando a gente recebe alguma ajuda, a gente já fica assim, igual aquela expressão popular, quando a esmola é muita, o santo desconfia. Exatamente. E que isso é um outro problema que pode dificultar a compaixão. Então, se a compaixão não transmitir realmente, sabe, a veracidade do amor, né, ela vai esbarrar nessa barreira. O que é que ele agora está querendo? Será que realmente é isso que ele está fazendo por mim? O que é que ele vai pedir em troca? Então nós precisamos ter esse cuidado. É uma das coisas muito interessantes, porque dentro do processo de cura e de aconselhamento, esse é um dos principais pré-requisitos que a gente precisa ter. E por isso que nós que trabalhamos com aconselhamento, com cura, com libertação, precisamos ser movidos pelo Espírito Santo. Porque quando você ouve alguém e que você vira para aquela pessoa e fala, eu entendo você, ela vai ter que realmente acreditar que você entende o que ela diz. Não está falando de boca para fora. Se você demonstrar de qualquer forma, você comunicar a ela que aquela sua fala não é legítima, o vínculo de conselheiro e aconselhando, ele já não se estabelece mais. Já não estabelece. Perde principalmente a questão da confiança, né? E aí, uma vez que não tem confiança, o relacionamento fica extremamente fragilizado e fica extremamente superficial, né? E não consegue entrar numa profundidade, né? Então, é por isso que um dos temas que nós ministramos lá na escola é a vida do ministro ou do ministrador, né, que passa por essas questões, né? E a gente aborda esse tema justamente depois das bem-aventuranças. Isso já lá no módulo 3, porque nós trabalhamos as bem-aventuranças principalmente na perspectiva de que a bem-aventurança trabalha a questão do caráter. Não é simplesmente aquela coisa de, sabe, em nome de Jesus eu te repreendo, sai espírito maligno. Não. A bem-aventurança é justamente a essência do Evangelho, ou seja, da pregação de Jesus, da vida de Jesus, do ministério de Jesus. Ela está ali concisa, não é só a questão do sermão do monte, mas ali então é justamente um espelho a respeito do nosso caráter. Então logo depois que nós trabalhamos esse aspecto, nós entramos então a vida do ministrador. Então tem algumas coisas que a gente precisa evitar, algumas coisas que a gente tem que tomar um cuidado muito sério quando a gente está lidando com o aconselhamento, com a vida daquela pessoa que está fragilizada, está sensibilizada, né? Eu não posso ter assim, uma postura, sabe, de indiferença, ou mesmo dizer assim, não, isso é muito fácil de resolver, isso aí, eu não sei por que está sofrendo desse jeito, né? Então assim, para uns uma situação é diferente da outra, talvez para algumas pessoas uma situação que aos nossos olhos é uma coisa até simples de resolver, pode ser o máximo para aquela pessoa, enquanto para outras não. E a gente precisa ter uma sensibilidade em tratar isso. Uma característica que Jesus ensinou muito bem foi a questão da compaixão, porque ele não menosprezava o sofrimento das pessoas. Isso. Ele não concordava com a mediocridade de muitas vezes a pessoa querer ficar naquele mundinho, né? Exatamente. Mas ele por compassivo como era, ele entrava, por ser compassivo daquela forma, ele entrava no mundo da pessoa, né, para tirar a pessoa daquele mundo. Muitas vezes um mundo de depressão, um mundo de dor, de sofrimento, um mundo de falta de esperança, né, um mundo onde a religião não conseguia penetrar porque a pessoa já estava cauterizada com tanto sofrimento, né?